de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e pôs sobre jumentos, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. E isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Davi falando de Nabal. E nada lhe faltou, tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar ele até amanhã, de tudo que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento. Diga assim: e desceu do jumento. E prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Senhor, está aqui a tua palavra. Espírito Santo, fale ao coração da tua igreja nesta manhã de domingo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre esse acontecimento citado aqui. Estamos falando em guerra, em momentos difíceis, mas eu quero voltar um pouquinho antes da gente chegar aqui em Abigail, antes da gente falar sobre Nabal, né? Vamos falar sobre a situação que ocasionou esse encontro aqui. Primeiro, houve mais de um encontro. Diz a palavra do Senhor que neste capítulo 25 de 1 Samuel, Davi estava passando por um momento difícil. Davi não estava bem. Por quê, pastora? Porque antecedendo essa situação, Davi havia perdido alguém muito importante para ele, Samuel. E pode ser homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, serva de Deus. Tem momentos na nossa vida que a situação que nós enfrentamos gera na gente, no nosso coração, na nossa mente, até o nosso comportamento, um desequilíbrio emocional. Vem situações sobre a nossa vida que, se não for o Senhor nos sustentando, nós não conseguimos passar por ela. E uma das situações que é bem visível a todo ser humano são perdas de pessoas importantes. Isso gera na gente um comportamento preocupante muitas vezes. Algumas pessoas se recuperam rápido, outras pessoas demoram mais a se recuperar. E neste caso aqui estamos falando de alguém que fez parte de toda a trajetória da história de Davi. E Davi vinha de uma situação difícil, ou seja, Davi era homem de Deus, era ungido do Senhor, era rei, mas também vivia a humanidade. E havia uma sensibilidade no coração de Davi. Davi estava sensível pela perda de Samuel.
Davi estava afligido na sua alma. O que é a alma, gente? Somos divididos em 3 partes. A alma é o lugar que nós utilizamos para armazenar nossas emoções. Você pode estar com o teu espírito lá em cima, você pode estar até bem de saúde física, mas às vezes o teu emocional, ele é pego de surpresa por situações inesperadas. E a gente sabe que a morte é uma situação inesperada. Ninguém sabe exatamente o dia que vai morrer ou perder um ente querido. Nós não temos esse controle. E quando isso acontece, por mais firme no espírito que nós estejamos, a nossa alma fica sensível. E qualquer pessoa que fica sensível se torna vulnerável. Eu quero que você guarde, vai guardando isso no teu coração. E nós estamos falando de uma situação difícil, uma afronta, uma questão dura para Davi lidar com a informação do que os seus representantes, seus servos, enfrentaram nas terras de Nabal. E Davi estava sensível. Existem algumas guerras que vão se levantar contra você. Existem alguns ataques do inferno que vão se levantar contra você, que o inimigo vai aproveitar um momento de sensibilidade para te atacar. Ele não vai te atacar, obviamente ele se levanta sempre, mas ele não vai te atacar quando você estiver aqui pregando, quando você estiver numa conferência de mulheres todas lindas, orando com a pastora. Não, ele não vai te atacar, ele vai aproveitar, porque ele é sujo. Ele vai aproveitar o momento de fraqueza e sensibilidade para criar situações para ir contra a sua vida. E nós precisamos estar atentos a isso. Quando essa situação entre Nabal, Davi e seus servos e Abigail acontece, Davi vinha de um momento sensível. Um momento de dor, de perda, de ausência. Quem é que orava? Quem é que abençoava? Quem é que dava direção para Davi sair para a guerra? Samuel. A história começa lá na casa do pai de Davi. A gente sabe disso, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi quando Samuel derramou o odre de azeite na cabeça de Davi. Então havia uma comunhão física, emocional, havia um envolvimento. E querido, é nesse momento de sensibilidade que o inferno olha você e diz: agora eu vou lá atacar ele. Agora eu vou lá atacar ela, porque ela está sensível e é a hora que eu tenho para poder ganhar algum benefício nisso aí. Só que eu quero falar para você o seguinte: passou-se a morte, Davi enfrenta essa situação. E no capítulo 25, querido, no versículo 2, fala-se do perfil de Abigail e do perfil de Nabal. E eu vou ler com você o versículo 2. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estavam tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E é o nome da sua mulher Abigail. E era uma mulher de bom entendimento. Eu vou trocar essa frase aqui. Era uma mulher inteligente. Presta atenção. E formosa. Porém o homem era duro, maligno nas obras e era da casa de Calebe. Olha a característica de pessoas que estavam indo para o mesmo combate. Estamos falando de uma mulher que a Bíblia cita ela como uma mulher inteligente e formosa, mas ela era casada com um homem maligno nas obras, duro, mesmo sendo da casa de Calebe. Pastora, por que você está citando isso? Querido, você pode morar com Nabal, mas você não precisa ser nabalita. Você pode morar com Nabal, mas você não precisa ser nabalita. Não precisa. Você vê aqui, há uma convivência, um grau de relacionamento, de envolvimento emocional carnal, porque a Bíblia é Bíblia para todo mundo, para quem é bom e para quem é ruim. Casou, se torna uma só carne.
Não tem jeito, por isso que a mulher, jovens, adolescentes, deve orar muito. Eu esse ano agora faço 29 anos de casamento. 29. Mas quando eu fui orar, sempre fui evangélica, graças a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor escolhe por mim. O Senhor escolhe por mim. Eu tenho um ministério, eu tenho uma história contigo. E eu não quero ir para o monte orar por transformação, não. Eu quero ir para o monte junto com meu esposo, orar com ele. Não ir para o monte orar por transformação de marido. É melhor você orar pela chegada 2, 3 anos do que passar 10 orando para Deus consertar o que você escolheu. Isso é ser inteligente, né? E não importa a idade, você pode ser viúva, você pode ter tido um percalço na sua vida e hoje está divorciada. Mas o quê? Você vai seguir o mesmo curso? Seja inteligente. Seja inteligente, use sabedoria. Tem guerra que você não vai vencer no grito, usando espada, mas pensando. Seja inteligente. Mas é impressionante como que o comportamento de Nabal não fez Abigail mudar o seu perfil. Vamos falar sério? Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Ah, eu sou ignorante assim, eu sou isso, aquilo, porque você não sabe o que eu passo. Ei, Nabal era Nabal, Abigail era Abigail. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Óleo e água não se misturam, irmão. Tem nada a ver. Você pode guardar a tua essência, independente de quem você convive. Você pode guardar a tua essência nisso. E diz a palavra do Senhor, começa a falar no verso 3 do capítulo 25 de 1 Samuel, dando as características, os adjetivos que faziam parte de duas pessoas que moravam na mesma casa. Como pode isso, pastora? Morar na mesma casa. Eu vou falar, aqui não deve ter não, né? Aqui não, aqui só tem gente boa. Só tem gente top. Que não dá trabalho para ninguém. Na minha igreja não, gente, tem um nó cego lá. Pelo amor de Deus. Tem. Mas sabe aquela pessoa que sempre utiliza a visão. Ah, pastor, eu vou entregar o cargo. Não, vou sair, não vou fazer porque o fulano é enjoado. Porque, ei irmão, colhe com quem tem boa referência. Seja inteligente. Ela morava na mesma casa, mas o comportamento era diferente. Sabe o que nós precisamos guardar no nosso coração? O Senhor me chamou, o céu fez um pacto comigo, independente das circunstâncias ou quem me rodeia. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha missão e eu não vou me corromper. Eu vou continuar firme. Firme. Aí eu fico pensando, é lindo. Aí eu dou outro salto aqui, depois de falar das características de Nabal e Abigail. Davi, lembra que no início da pregação eu falei, ele estava sensível. E se você ler o capítulo 25, do versículo 12 ao 17, você vai ver que uma fúria toma conta das emoções de Davi. Ele tinha motivo, pega a visão. Você tem até motivo para estar furiosa. Você tem até motivo para estar furioso. Você tem até motivo para querer ser brabo e brabo. Eu sou brabo, irmão. Vou lhe dizer. Uma vez disseram para mim, pastora, uma pessoa antiga, né, que eu fui pregar um evento e essa irmãzinha não foi por mal que ela falou isso, eu entendi. Ela disse, pastora, a senhora é tão assim, parece um beija-flor. Tão assim, né? Eu fico às vezes preocupada com a senhora nas idas e vindas, pregação, viagem e tal. Aí eu fiquei rindo e eu perguntando, Jesus, o que eu respondo para essa irmã? Aí ela, eu acho que você tem que tomar cuidado. Eu entendi a colocação dela, né? Aí quando ela acabou de falar, irmã, acabei de ter uma revelação. Aí ela, sério, pastor? Eu realmente concordo com a irmã, o beija-flor é bonitinho, eu gostei da comparação. Mas sabe que eu sou uma mutação? Aí ela, sério?
Sério, descobri agora que eu sou uma mutação. Aí ela, mutação? Por quê, pastora? Porque eu sou um beija-flor com olho de águia. Fica ligada, falei com ela. Aí ela, já entendi. Eu falei, tá, pode estar, eu estou batendo asinha, a gente acha que vai me pegar, eu já estou olhando, estou ligada, estou só observando. Ei, querido, seja uma mutação para o que é favorável. Acrescente na tua vida aquilo que preste, aquilo que vale, aquilo que o céu te apresenta. Abigail não se mutou com as qualidades e adjetivos negativos de Nabal. Ela falou, o quê? Estou ligada, estou aprendendo. Porque quando ela vai ter a conversa com Davi, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ela diz para Davi, olha, usando termos nossos hoje, não dá ideia para Nabal não, ele é maluco. Não dá ideia para ele não, Davi, porque não adianta não. Eu sou esposa, eu posso falar com propriedade, porque você quer saber quem é quem, irmão? Na igreja todo mundo é bênção. Todo mundo é bênção na igreja. Mas sabe, eu fiquei feliz, não conhecia a família sacerdotal dessa igreja. Mas quando foi apresentado lá na Barra na segunda-feira, e o pastor falou, é minha filha. Eu falei, poxa, que legal, meu filho hoje é missionário em Portugal. O outro é responsável do louvor lá na nossa igreja em Portugal. E eu acho que família, você tem que aprender a identificar, sabe? Quando está dando certo. Então você não precisa se associar ao que é ruim. Se você precisa se camuflar muitas vezes, saber, faça mutações favoráveis e positivas. Acrescente na tua vida aquilo que vai te abençoar. Sabe, Nabal era um traste. Meu Deus, é a Bíblia que está dizendo. Não vai dizer não, a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui, ele era um homem de mais obras, duro, ignorante, um homem difícil, ingrato, porque ele tinha características terríveis. Como pode uma mulher morar dentro da casa com um homem nesse nível? E ainda ser destacada como uma mulher formosa, de bom humor e inteligente. Irmão, tem que ser muito de Deus, tem que estar muito em oração, tem que ser muito inteligente, tem que estar no centro da vontade do Senhor, mas tem que escolher por isso. No teu trabalho, seja Abigail. Na sua faculdade, seja Abigail. No meio dos teus vizinhos, seja Abigail. Dentro da sua igreja. Por que você está falando isso? Porque em todos os lugares você vai se deparar com Nabal. Não tem jeito. Qualquer ser social, ele habita em grupos. Seja no colégio, seja na rua, seja no teu consultório, seja onde for. Você não precisa agregar valores negativos, porque você está convivendo. Não justifique. Não se torne uma pessoa hostil, dura, de más obras, porque você está convivendo com alguém. Meu filho, minha filha, guarda isso no teu coração. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Quando não quer, dito popular, quando não quer, dois não briga. Abigail era uma mulher inteligente. Ela sabia como lidar com a situação, lidar com seu marido difícil, que era Nabal. E diz a palavra do Senhor, querido, no capítulo 25, no verso 18, onde começamos a ler, que olha o respeito que Abigail tinha. Não poderia ter dificuldade para lidar com o marido, porém a Bíblia diz aqui no verso 18, que aquele jovem que presenciou a situação de Nabal com os servos de Davi, que foram lá na sua representação, é como se fosse enviado uma embaixada. Lá na nossa igreja a gente tem um pastor que o pai dele é diplomata. E é interessante, uma vez ele falando que ele cresceu, ele morou em Brasília, no Uruguai, e ele cresceu vendo o pai dele entrar e sair de avião com uma mala, e ele nunca soube o que tinha dentro dessa mala.
Ele falando, pastor, é impressionante, ele lá em casa comigo e com meu esposo, ele falou, olha, eu nunca soube, meu pai sempre foi distinto, né? Sempre foi uma pessoa muito honesta, uma pessoa que fazia as coisas que tinha que ser feita, ele contando, né? E ele falou assim, por isso meu pai sempre teve pessoas que o defendessem. Ei, quando você não se contamina, o inferno pode vir com tudo. Deus sempre vai levantar pessoas para te defender. Sempre vai. Abigail não presenciou a cena, mas como ela era uma pessoa gentil, doce, inteligente, os servos de Nabal diziam, a gente precisa ajudar a Nossa Senhora. A gente precisa ajudar a Abigail. E a Bíblia fala que este moço correu para Abigail e disse para ela, olha, Nabal fez uma besteira. Nabal afrontou Davi, ele foi ingrato, porque inicia-se o texto aqui no capítulo 25, no versículo 18, se você ler os versículos anteriores, do capítulo 25, do 1 até o 9, você vai ver que Davi criou uma expectativa. Davi criou, porque ele já havia servido com esses mesmos valentes, esses mesmos homens, guardado e protegido as heranças e herdades de Nabal no deserto. Mas, querido, você pode abençoar, tu pode estender a mão, tu pode ser gentil, tu pode ser o que for. Se o cara tem um espírito ruim dentro dele, como diz aqui, ele era maligno nas obras, ele não vai ter memória para lembrar o que você faz. Não se sinta para baixo, mas também não queira se identificar com Nabal. Sabe por quê? O que os servos de Nabal tinham a ver? Davi furioso, ok, já demos, tadinho, um trato em Davi, porque ele estava sofrido, estava sensível, e recebeu de forma impulsiva a notícia do que Nabal havia feito com os seus servos. A gente até justifica o comportamento enfurecido de Davi. Mas o que os pobres dos servos de Nabal tinham a ver? Assim como Abigail sofria, os servos também. Mas quando você está no centro da vontade do Senhor e não justifica a dureza de Nabal para ter um comportamento duro e arredio e ignorante, porque Abigail podia ter se tornado uma mulher amarga, por muito menos. A Bíblia diz que quando Noemi sai lá de Moabe, ela diz, mudei meu nome, agora me chamo Mara, me tornei amarga, por conta das situações que ela passou. Mas é escolha, é escolha. Você não precisa alterar a tua essência favorável, é escolha. É escolha, seja certo, seja correto, faça a tua parte, seja gentil, seja alegre, seja feliz, é escolha. Ah, eu não vou confiar mais em ninguém, eu não gosto dessa frase. É injusto. 22 anos, hoje à noite a gente encerra hoje a festividade lá da igreja, 22 anos de ministério. E a gente está recebendo amigos, esses dias têm sido cultos lindos, abençoados. E você acha que em 22 anos de ministério, quantas vezes eu e meu esposo já fomos traídos? Uma vez, meu esposo pregando, e eu fiquei com dó dele falando. Ele disse, gente, eu não tenho mais lugar para ter marca nas costas. Mas e a obra? Vento em polpa. Missionários sendo enviados, pastores sendo consagrados. Aqui, ó, vai ser consagrado agora em dezembro ao Ministério Pastoral, a missionária Patrícia. Fez seminário, formada, tudo bonitinho, vai ser consagrada agora ao Ministério Pastoral. Você acha o quê? Não, nunca mais vou consagrar ninguém, não vou enviar ninguém, não vou fazer, vou ajudar mais ninguém, quer saber? Tá louco? Não, irmãos. Negativo. Não adquira coisas que são ruins.
Porque Deus vai ter compromisso com aquele que se guarda no que é bom. Eu sei que muitas vezes é difícil lidar, mas o Senhor olhou Abigail e ele levantou um jovem servo de Nabal para alertá-la quanto ao que estava acontecendo, porque senão Abigail iria acordar no meio de Davi, chegando lá enfurecido, matando todo mundo, porque foi o que ele disse que ia fazer. Não vai sobrar ninguém. E a gente sabe muito bem a força que Davi tinha e os seus valentes. Ia dar ruim, ia ser complicado, mas a Bíblia diz aqui que aquele jovem foi até Abigail e alertou: ei, toda vez que o diabo estiver fazendo uma emboscada, Deus vai dar um jeito de te avisar. Ele vai sinalizar, fique esperto. Eu não sei a pastora, mas eu fico assim, cobertura. A Patrícia que está aqui, que é minha ovelha, ela sabe, eu fico o tempo inteiro, estou ligado, olhando. Pessoal, às vezes está o culto rolando lá dia de domingo, pastor, eu vou lá para trás e fico olhando. Olho um, olho o outro, dou uma olhada, passo lá nas áreas lá de acesso, secretaria, tesouraria, subo na tesouraria, vou para a secretaria, dou uma olhada, porque, irmãos, eu não tenho ministério de itinerância, tá? Eu sou pastora local, quando dá para conciliar, eu prego fora. Mas a minha prioridade é a minha igreja. Ah, tanto que quando me ligou, eu falei assim, olha, se fosse à noite não teria como, porque hoje eu estou no culto da minha igreja, mas de manhã eu consigo. Liguei para o pastor, falei, Paulo, eu sei que é aniversário da igreja, mas você me libera para domingo de manhã estar. Não, pode ir, de manhã. E quando eu falei, vou pregar do meio, eu falei, não, calma, é de manhã. Mas eu passo o tempo inteiro, olho, vejo, entro nos grupos da igreja, dou uma olhada, tem reunião. Ah, eu não posso estar, como aconteceu segunda-feira retrasada. Eu falei, tem como fazer a reunião e me chamar de vídeo? Eu quero participar da reunião de vocês. Os olhos da pastora estão atentos. Sabe por quê? Fique ligada, Deus sempre vai te dar sinal. Ele vai te alertar. Isso, irmão, não é só na igreja, não. Teu trabalho, tem alguém querendo armar, fique atento, ore, porque o Senhor vai te mostrar. Sabe, Deus fala contigo. Você precisa ser alguém sensível, mas quando a gente fala justiça, Senhor, Deus levantará com justiça. Ei, irmão, quando Ele levanta, vai sobrar para todo mundo. Qual é a tua parte da justiça? Abigail se guardou correta. Deus se levantou para julgar a causa de Abigail. Mas se Abigail tivesse virado, ela também seria cobrada. Tem gente que acha que vai poder justificar para Deus um comportamento ruim. Ah, eu estou porque o Senhor viu muito bem que eu não aguentei. Deus fala, não interessa não, filho, tu vai pagar o preço também. Ou você guarda a essência de Abigail dentro do seu coração, ou quando descer o juízo na terra, morre os dois. Não adianta, você precisa guardar o teu coração do que é mal. Não pague o mal com o mal. Deus não vai te apoiar nisso. Não vai. Claro, dá vontade muitas vezes de fazer assim, cai, Jesus, tomara que tropece. Dá, irmão, a gente é humano. Mas a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Tem hora que é difícil lidar com algumas situações, porém, se você guardar em retidão a tua essência, Deus vai te honrar. E a Bíblia diz aqui no capítulo 25, no verso 31, no capítulo 25, no verso 31, algo incrível que me chama a atenção aqui, no verso 31, 1 Samuel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Diga assim, eu vou receber uma porção de inteligência.
se Deus assim me permitir, em julho do ano que vem, estou lançando meu primeiro livro, mas já comecei a escrever o segundo. E o tema do segundo é oração e inteligência. Porque eu gosto de orar. Eu falei com a pastora hoje, olha, ela falando das 7 mulheres, contando as experiências, eu falei, pastora, hoje, domingo, eu estou iniciando um propósito, 7 dias de jejum. Convoquei 7 mulheres e ela falou, meu Deus, tudo igual. Eu falei, eita, vamos rodar aqui. E eu comecei esse propósito, eu gosto de orar. Faço live de oração quarta, domingo. Eu não faço live de nada a não ser oração. Gosto de fazer live. Chamo o povo, oro 1 hora e oro por doente. E a gente vai orando, acaba o culto. Eu boto o pedestal lá na frente da igreja, depois do culto mesmo. Hoje tem no domingo, no Instagram. E eu oro. Só que aquilo foi tomando um volume. E em casa eu oro. Meu esposo até brinca lá, falando comigo assim, essa aí, minha filha, entrou no quarto, eu volto de ré, porque ela está lá, ó, expulsa daqui, expulsa de lá e hora de cá. E esses dias eu fiz um jejum de 12 horas, meu pai chegou, meu pai gosta muito de tomar café comigo de tarde. Ele é viúvo, então mora perto de mim, então todo dia à tarde, quando eu estou em casa, ele vai lá. E meu pai chegou, falei, pai, hoje eu vou servir o senhor no café, mas eu não vou te acompanhar, eu estou no jejum. Aí ele olhou, mas já é 3 horas da tarde. E ele é evangélico também. Eu falei, pai, sim, hoje meu jejum é de 12. Aí ele é muito gaiato, ele está com 75 anos. E ele falou comigo assim, Deus me ama mais do que te ama. Aí eu falei, por quê? Aí ele, porque eu faço 1 hora de jejum, Deus já me ouve, você tem que fazer 12. Ele falou comigo, você tem que fazer 12. Eu falei, tu não vale nada não, né? E ali eu servi ele o café e ele ficou me encarnando ali pela situação, porque eu gosto de orar. Eu cresci no meio de oração. Eu cresci, irmãs de oração, mulheres de Deus, já nova, 15 anos, 14, já gostava de estar no meio das mulheres de oração. Mas tem mulher que ora demais, pensa pouco. Não adianta também, gente. Não adianta. É 2 coisas andando juntas, você tem que ser inteligente. Tem guerra que você não vai vencer expulsando. Aí tem uma parte dessa história que me chama a atenção. Abigail era a poderosa. Nabal era ruim, mas ela era esposa dele. As herdades faziam parte da história dela também. Abigail tinha poder. Eu via desde a garagem lá, as irmãs auxiliando a pastora, ajudando, veio e serve água, e pronto, e resolve, ela, faz isso e tal. Por quê? Porque aqui ela é a primeira dama, acabou, ponto e ponto final. É mesmo? Vocês concordam? Ela pagou preço. Deus que me perdoe, pagou preço para chegar até aqui. Hoje é o tempo de lutas e batalha, mas de honra também na vida dela. Só que olha o comportamento de Abigail. Nem sempre você vai poder usar o teu nome, o DRA, o PRA, né, o diaconisa. Não. Olha a atitude, meu Deus, que comportamento de inteligência. Diz a palavra do Senhor, querido, aqui no capítulo 25 ainda, que nós lemos aqui, coisa linda. Versículo 22, assim faça Deus os inimigos de Davi, a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail, apressou-se e desceu do jumento. E prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou-se até a terra. Presta atenção. Poderosa, não tinha nada a ver com o problema causado de Nabal com Davi e os seus valentes. Ela estava lá, foi informada por um jovem servo do que tinha acontecido. A Bíblia diz, o pastor veio ministrar aqui sobre ofertas, 200, sobre multiplicação, porque quando você, irmão, está no centro da vontade de Deus e faz a tua parte, o que acontece é sobrenatural. Não dá para explicar, não. Às vezes eu olho tudo, eu falei, pai, como aconteceu isso? Jesus, isso é muito forte, isso é muito poderoso. E a Bíblia diz que Abigail tinha poder de influência.
Só que a palavra do Senhor diz que ela montou em um jumento, ela poderia ter escolhido outro bichinho, ela poderia ter ido de camelo. Eu preguei sobre Jó num evento, não lembro se foi conferência da igreja, e eu, um pastor generoso da Nova Jerusalém, Assembleia de Deus Nova Jerusalém, e eu dei os valores do que Jó perdeu, pastor. Irmão, Jó era trilionário. Ele tinha muito dinheiro. Você acredita que um camelo custa mais de 100 mil? Eu fiz a conversão do dólar para o real e fui ver o que Jó tinha perdido em grana. Ele é muito crente, porque tem crente hoje, Deus fecha a porta, ele já desvia, né? Então ele tinha toda uma estrutura. E Abigail fazia parte, ela podia ter pedido alguém para levá-la ou representá-la. Não, Abigail sobe num jumento. E quando ela visualiza, quando eu preparo pregação, eu fico tentando me colocar lá, imaginar a cena. Aquela mulher bonita, inteligente, chique, ela indo, sentada num jumento, de encontro a Davi. E diz a Bíblia que quando ela avista Davi, ela desce do jumento em sinal de humilhação. Se prostra com o rosto em terra. E se humilha diante de uma situação que não era culpa dela. Pega a visão. Tem guerras que você vai vencer dentro da sua casa, em outros lugares. Mesmo que você não tenha culpa, seja inteligente. Porque quando você fala assim, não tenho nada a ver com isso, problema, ela podia ter dito isso. Só que sabe o que Abigail viu? Quem estava em volta. Ela, pastor, poderia ter sido poupada de ser morta. Davi poderia ter levado ela para o palácio. Mas não, ela falou, e esse menino que veio me dar a notícia? E a família? Chega a falar igual o Jorginho, estou toda arrepiada aqui. E o povo que não tinha culpa da ignorância, dos maus tratos de Nabal, da ingratidão. Ei, tem guerras que você vai vencer não por você, mas por quem está à tua volta. Você tem até onde se refugiar, você tem até o que fazer, mas quem está à tua volta é vulnerável. E você vai ter que guardar, proteger, e para isso às vezes vai ter que ter sacrifício da tua parte. Às vezes você vai suportar uma humilhação. Ai, Jesus, estou aguentando. Que humilhação. Ela ia ao encontro de Davi e se prostrar com o rosto em terra. Ela estava assumindo uma humilhação que não era obrigação dela. Mas ela pensou na totalidade, em todos que morreriam. Porque quando o rapaz foi avisar ela, disse, olha, Davi está enfurecido. E ele vai matar todo mundo, porque a senhora conhece Davi. O rapaz ainda fala isso na conversa, no diálogo. E ela pensou rápido. E o que houve? Ele negou alimento. Davi veio pedir ajuda, representado pelos aqueles que o serviam, e Nabal disse que não. E usou termos pesados, Nabal. Usa à toa que eu vou pegar o meu dinheiro, o meu lã, para dar. Ele que vá caçar emprego. Essa foi o comportamento, a ingratidão de Nabal. Por quê? Porque era o tipo de Nabal, ele era assim. Mas Abigail guardou a sua essência. Abigail foi inteligente. Abigail, obviamente, naqueles minutos de tensão, ela consultou o Senhor. E ela decidiu pagar o preço para poupar a vida dos inocentes, que não tinham culpa. E sabe o que Deus está falando comigo e com você? Nessa tua luta, não desista. Insista, guerreira de Deus, guerreiro do Senhor. Mesmo que chorando, porque a Bíblia diz em Salmos que aquele que vai andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Mas às vezes chorar é ato de humilhação, pedir perdão estando certo, deixar para lá tendo direito, é muito difícil. Mas pensa no todo, pensa nos teus filhos, pensa na tua família.
pensa no teu ministério, pensa em tudo, quanta coisa envolve. Eu vi aqui a netinha dos pastores. Eu falei, meu Deus, mais uma geração. O sonho da minha vida inteira é ser vó. Meus filhos são casados, mas eles não querem filhos agora, ainda estão estudando. O mais velho já se formou, né? Já casou, mas falou, mãe, ano que vem eu já estou, Jesus, ô Pai, já estou profeta. Quando eu vejo assim, eu falo, Senhor, Pai, tu realiza o desejo do coração. Eu falo com a minha nora, ela fala, mas sogra, o meu também. Deus realiza o meu também. Eu falei, mas Deus me ama mais do que te ama. Deus me ama mais do que te ama. Mas sabe o que eu penso? Quando eu orava pelos meus filhos, eu dizia assim, Senhor, livra eles de toda a periguete, livra eles de todo mal. Cobre com o teu sangue, Jesus, repreende os demônios, Pai, das escuridades. Aí meu esposo falou, por que está orando assim? Eu falei, tu já imaginou se meu filho casa com uma mulher assim? Minhas netas vão ser periguetinhas, vai dar ruim. Eu não tenho como. Eu preciso orar. Sabe por quê, querido? Eu penso num todo. Porque uma hora Moisés parte e tem que passar a sucessão para Josué. E quem é que vai estar acompanhando? Eu penso lá na frente, lá na frente, lá na frente. Eu já suportei guerras que por mim, pastor, eu não suportaria. Falava, não sou obrigado a aturar isso. Deus que me perdoe. Não quero. Está amarrado em nome de Jesus, estou indo embora. Mas quando eu pensava, não, e os meus filhos? E a minha geração? E a minha igreja? E quem é certo? E quem está pagando o preço comigo e com meu esposo? Não, a gente não pode recuar, vamos aguentar, vamos embora. Deus está no controle. E muitas vezes o processo é dolorido, porque você tem que sentar no jumento, olhar sem ter culpa, descer e botar o rosto em terra. Isso é sinal de humilhação. Mas quando você é inteligente no Senhor, a proposta que vem do céu para livramento você acata. E eu quero encerrar dizendo para você o que diz no capítulo 25, no versículo 36. Capítulo 25, 36, que diz assim. Vou ler o 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Verso 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como o banquete do rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena e nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua casa e sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Irmãos, eu não estou dizendo que todo Nabal vai morrer, tá? Tem uns que passam pelo processo de guerra, de batalha, e Deus transforma. Tem outros que Deus tem que tirar. Eu estou naquela fase da minha vida assim, como Noemi, 2 noras, moabitas. Uma deu o rosto, beijou e foi embora. A outra disse, não me iste para que te deixe, se outra coisa além da morte me separar de ti. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde quer que tu pousares, pousarei eu. Mas ela deixou órfã ir embora, porque imagine entrar na casa do pão em Belém, carregando uma pessoa que não quer estar junto. Vocês estão entendendo? Deus matou Nabal. Tem horas que você tem que se desprender de pessoas, de coisas e de lugares. Pare de querer carregar
Ela podia ter orado quando se humilhou. Não, Senhor, muda Nabal. Não, ela falou, Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Isso para todas as áreas da tua vida. Seja família, porque às vezes a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Não tente manter do teu lado quem Deus já decidiu tirar. Ser inteligente também é isso. Ela fez o que tinha que fazer e Deus fez o que ele tinha que fazer. Eu brinco lá, eu digo assim, dá um rosto e deixa beijar e vai. Se desprende. Por que Noemi, Ruth acompanhou Noemi? Porque Noemi e Ruth tinham o mesmo propósito. Não queira arrastar na sua vida quem não tem o mesmo propósito. É horrível. É horrível. E a Bíblia diz que Nabal morreu. Deus feriu Nabal com a morte. E Abigail, a partir daquele momento, teve um novo recomeço. Uma nova história. Ela foi inteligente, ela orou sim. Mas ela pensou em quem estava à sua volta, mas ela deixou Deus tratar. Tire a tua mão e deixe Deus tratar de quem tem que ser tratado. Tire a sua mão. Deixa Deus tratar de quem tem que ser tratado. Senhor, está nas tuas mãos, faça a tua vontade. Se você munir inteligência e oração, você pode ter certeza, a guerra vai ser vencida. Lindo. Lindo isso aqui, lindo. Guerreiras. Mas se você está numa guerra, se nós estamos em uma guerra, precisamos aprender a lutar. Tem horas que você vai ter que orar, clamar, dar uns gritos mesmo. Sai em nome de Jesus. Está repreendido, junta tudo que é teu. Sai de 10 em 10 sem fazer tumulto, mas sai. Mas tem hora que você vai ter que calar. Joelho. Pensar, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Ela teve ali pouco tempo para fazer isso. O que eu faço, o que eu faço. Prepara uma cesta, põe figos. Eu sou nutricionista. Eu penso assim, meu Deus, ela pensou em tudo. Soldados, figo. É um alimento, uma fruta que ajuda, anti-inflamatório. Eu falei, meu Deus, ela pensou, ela ali pensou em tudo. Ela foi inteligente. Mulher de Deus, homem de Deus, quer vencer batalha? Seja inteligente. Seja inteligente. E se você fizer isso, é impossível Nabal não cair por terra e o Senhor te dá vitória. Eu não sei se há alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, entrou em guerras e passou até de repente a experiência que Davi passou de um momento de fragilidade, não entendeu o que estava acontecendo e você talvez cansou ou fraquejou, te faltou forças para a tua caminhada. Eu não sei se há alguém aqui afastado, mas se houver, eu quero te chamar nesta manhã de domingo a voltar a uma comunhão com o Senhor. Se há alguém que não faz parte de nenhuma igreja, mas foi Deus que te trouxe aqui nessa manhã, tá? Você veio aqui para dizer assim, olha, tem guerras que você não está sabendo o que fazer, mas eu, Senhor, tenho autoridade para entrar nessa guerra com você e te dar vitória. Eu não sei se você está aqui assim, mas se você está, eu quero te convidar a sair do teu lugar e a vir aqui. Não é, eu agora vou mudar tudo. Não. O Espírito Santo convence o homem de tudo que é preciso. Você só precisa tomar uma decisão. E isso aí para mim é ser inteligente. Se eu estou dizendo para você que Deus pode assumir a sua causa, mudar o seu destino, ei irmão, vamos te dar uma ideia? Dá essa oportunidade para Ele. Você está cansado mesmo? Você está sem força? Você está sem vigor? Você não sabe como vencer? Deus vai soprar no teu ouvido. Tem guerras que Ele fala aqui, Ele diz, faz assim. Ele pode até falar, use uma blusa verde, vai naquele lugar.
Abençoa aquela pessoa, vai lá naquele culto de oração. Ele te pega pela mão e ele te leva no lugar do milagre. Se você entrou aqui assim e quer entregar a tua vida ao Senhor, eu quero te fazer esse convite. Vem aqui, faz um sinalzinho, alguém vai até você te ajudar. Se esses passos são os passos mais difíceis da sua vida, peça ao Senhor que te dê força para isso. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Quer tomar essa decisão e falar, não, eu vou começar agora, eu vou ver, eu vou me dar essa chance. Porque assim como Deus mudou a história de Abigail, Ele pode mudar a sua história também. Se há alguém, sinalize com a sua mão ou vem aqui e o pastor vai estar orando pela sua vida, pela sua causa. Amém, pastor? Glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor por essa mensagem? O segundo apelo. O primeiro apelo é para alguém que quer aceitar e entregar a vida para Jesus ou voltar para a igreja. O segundo apelo é para alguém que está em guerra e que está precisando vencer com as armas de Deus. Fique em pé. Toda a igreja fique em pé. Essa é a oportunidade de você vir à frente. Que essa mensagem é uma mensagem profética. Essa é uma mensagem que Deus está falando. Talvez você tenha enfrentado uma luta que é desigual, humanamente falando. E você tem se esforçado do seu jeito, da sua maneira. Mas hoje essa palavra foi liberada do altar e do coração de Deus para todos nós. Eu estava ali dizendo para a pastora Sônia, chega um pouquinho mais à frente. Eu estava dizendo para a pastora Sônia, pode desligar esse ar aqui um pouquinho? Pode? Está gelado demais. E eu estava dizendo para a pastora Sônia, que glória. Porque eu fico ali, mas me alimentando. Só de quinta-feira para cá, o estoque de mensagem que eu já tenho, porque eu fico ouvindo e anotando e escrevendo, já tenho um estoque de mensagem. Eu posso pregar sobre Abigail, eu acho que um mês agora. Porque cada coisa que Deus vai liberando, eu vou adicionando. Porque a coisa mais triste de um ser humano é achar que não precisa mais, já sabe tudo. A você que está na galeria, que o Senhor falou, e você queira descer, essa oportunidade. Deus falou com você. Deus está aqui, amados. A sentença de morte sobre tua casa, hoje está sendo cancelada. Pelo teu ato e a decisão de ter vindo aqui na frente e ter entendido, hoje Deus está cancelando a sentença de morte. A espada ia passar, ia morrer. Eu estava ali no culto, alguém tentou ligar e passou uma foto. Disse, pastor, ore por mim. A foto do sobrinho que foi ceifado. Um pastor disse, Aí eu olhei a foto assim, eu digo, meu Deus. Imagine, enquanto você está no culto aqui, eu recebi uma mensagem de alguém que foi ceifado. O corpo numa sarjeta, crivado de bala. Então Deus está guardando alguém dos seus. E a frase que a pastora falou, talvez não seja por você, mas por alguém que esteja do seu lado, em torno da sua vida. Alguém que precisa. Talvez você esteja sofrendo para que alguém seja beneficiado. Mas não é comigo, talvez não seja por você, mas é por alguém que precisa. Eu quero perguntar mais uma vez, há alguém aqui entre nós afastado da igreja? Há alguém aqui entre nós, está afastado, meu filho? Você quer voltar para Jesus? Levanta a mão assim. Há mais alguém afastado? Há mais alguém aqui que está fora da igreja? Eu não sou crente, pastor, eu nunca aceitei a Cristo, mas eu quero declarar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui assim? Tem ali uma irmã? Não sei, ela já é. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem ali, vem cá, meu filho, olha, aceitando a Jesus, pastora Paula. Qual o seu nome, meu filho? Júlio, levanta a mão assim. O Júlio aceitando a Jesus. Ô Júlio, você tem hoje de Deus a certeza de que esta tua guerra, você já começou a vencer agora. Porque ao levantar a mão, você pediu socorro aos céus.
Os céus saíram em direção e houve festa. Mais alguém aqui quer renovar a sua aliança com Deus? Pastor, eu tenho perdido o tempo, eu tenho perdido a noite, eu tenho perdido tantas coisas. Hoje é amanhã de recuperar. Hoje é amanhã da saúde. A pastora vai orar. Ela que é a profeta neste altar. E ela vai clamar por tua vida. Vai haver libertação. Vai haver milagres. Glória. Vai haver milagres. Senhor, obrigado. E logo depois o louvor já entra. Pode orar, minha pastora. Deus amado, te louvamos e te agradecemos, ó Pai querido, Senhor Todo-Poderoso, por essas vidas, ó Pai, uma se reconciliando, outra aceitando o Senhor como Salvador. Nós te louvamos, ó Pai, declaramos, ó Deus, que a partir de hoje as guerras voltem para a sua mão, Senhor, e que o Senhor entregue vitória, Pai, aos teus filhos. Mas existe uma multidão de pessoas aqui que reconhecem que estão em guerra e precisam de armas, estratégias, sabedoria, inteligência, força. E nós queremos, ó Pai, declarar que o céu se abra e que haja sobre essas pessoas uma unção sem medida, sacudida, transbordante, para que em guerras e batalhas os teus filhos possam dizer: eu em Cristo sou vencedor, eu em Cristo sou vencedora. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, que é dado, Senhor, sobre os céus e a terra: dê vitória ao teu povo. Que essas pessoas que aqui estão possam voltar a esta casa para declarar: o meu Deus obrou um milagre em minha vida. Nós declaramos e abençoamos cadeias quebradas, portas abertas, restauração, libertação. Senhor, alcança a geração, a família, a história. Muda a sentença, anula a sentença e glorifica o teu nome, ó Deus de Israel. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Continue aqui adorando a Deus. Continue adorando aqui. Canta louvor. Faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, Glória a Deus. faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Diga comigo: Senhor, recebemos a tua palavra. A minha guerra diz respeito a tantas coisas que envolvem a minha vida, e eu não posso vencer sozinho. Eu preciso de que o Senhor me ajude. Eu desço do meu eu, da minha força, e me coloco diante de ti. Me ajuda, Senhor. Eu preciso, para que a minha casa, para que a minha família, para que os meus possam ver a grandeza do teu nome. Porque não adianta, Deus, ter sucesso, ter riquezas, ter tudo na vida e não ter a tua presença, e não ter uma família abençoada, e não ter a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu quero viver os melhores dias de minha vida em tua presença. Senhor, eu preciso de tantas coisas básicas, essenciais, mas o que mais preciso é da tua presença.
é do teu espírito, é do teu poder. Me ajuda, Senhor. Sopra sobre mim a tua presença e enche-me, Senhor. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Um ato profético, porque depois da oração eu vi isso. Eu vi uma sentença sendo assim, ó. A sentença de morte, de falência, de fracasso, de derrota foi rasgada. Dá um brado de glória e de vitória. Já terminou. Eduardo, eu olhei para você, Deus disse, diga para ele que a sentença foi rasgada. Deus é Deus de vitória. E Deus vai fazer. Nenhuma confusão mental ou espiritual vai te atrapalhar. Deus está provando você, meu filho. Porque o que Deus tem contigo é coisa grande. E Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Porque quando você se decidiu, Deus também se decidiu ao seu favor. Moço, Deus te chamou hoje. Vem cá. Entrega a sua vida para Jesus. Qual o seu nome? Rafael. Deus te livrou. A sentença de morte que havia, Deus rasgou. Você se segurou como pôde, mas o Espírito não te perdeu e nem te errou. Levanta a mão e se reconcilia. Aleluia! Deus te viu na solidão do teu quarto, quando tu achou que não tinha jeito. Deus ouviu e viu o teu pensamento, para te dizer que tu és filho da salvação, e de que Ele, Deus, tem um propósito. Deus vai fazer algo. Está sendo quebrado o cadeado que estava prendendo a tua mão e os teus pés. Tu vai receber poder de ação e tu vai assumir tudo aquilo que é de Deus para a tua vida. Glorifica a Deus, glorifica. A presença de Deus está aqui. Deus vai na frente abrindo o caminho. Não, senão vai terminar 2 horas. Ah, tá. Se deixar vai virar, meu Deus. A noite tem mais, a noite tem mais. Levante o ablas. Ai o cholaste. Alabante como anaraste. Elevanto calabaste. Pastora Paula, a unção de Deus sobre sua vida. Há uma conta acumulada de crédito. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas
nós acumulamos. A pastora, falei pastora Paula, pastora Rose, pastora Rose, tem uma conta acumulada, em que agora Deus está permitindo você viver só dos juros e correção monetária. É muita coisa que Deus vai fazer. Deus mandou lhe dizer que ninguém pode esconder uma cidade edificada. Ninguém pode esconder uma cidade edificada. Luciana e Hélio, venham à frente, vocês dois de mão dadas. Deus está sinalizando com sim. E Deus está confirmando um grande mover na vida financeira de vocês. Os olhos que viram os destroços serão os mesmos olhos a ver a grandeza de Deus na vida de vocês. E quando alguém pensou que desapareceu, Deus vai trazer e vai mover. Deleba, tu evas. Olha para mim, tu tinha 15, né? Tinha 15? 15? Vai ter 30. Vai ter 50. E Deus vai lhe dar a representação de uma tecnologia que ainda está para chegar. Eleva-se. Faça assim com as mãos, ó. Ao descer, passe lá no bazar, na cantina, abençoe. À noite vai estar Laila vai estar pregando. A Laila está grávida. E ontem eu não me certifiquei de que vocês também tinham preparado o chá, né, de bebê do Mateus, que vai nascer, da missionária Luciana, do meu neto. E eu pedi para a Laila. Mas aí traz para a Laila, porque aí depois divide. Vai ter tanta. Que o vovô, o que tem? Irmãos, nessa hora não desliga não. Fala para o irmão, não desliga, irmão. Não desliga. Ei. Aleluia. Glória a Deus. Eleva-se. Recebe a unção de Deus sobre tua vida. As mãos que se estenderam é as mãos que recebem a unção. É a mão que recebe o poder. É a mão que ao estender, Deus está dando livramento, Deus está dando vitória, entregando saúde. E no nome do Senhor Jesus, ao estender as mãos, vai se cumprir a palavra. Sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde, e suba a minha oração como incenso suave. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos na direção da tua casa ou de alguém que tu quer abençoar. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. E quem crê, diga amém. E diga vem, vá na paz. Que Deus te abençoe. Culto às 18 horas. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia.